Olá, seja bem-vindo ao canal. A inteligência artificial está transformando nossas vidas de inúmeras maneiras. Mas com todo esse avanço tecnológico surge uma grande preocupação: a privacidade dos nossos dados. No vídeo de hoje, vamos explorar como a IA pode afetar a privacidade dos seus dados, os desafios que enfrentamos em 2025 e as soluções que estão sendo desenvolvidas para proteger suas informações pessoais. Se você está preocupado com a segurança dos seus dados em um mundo cada vez mais digital, fique comigo até o final deste vídeo para entender como você pode se proteger. Vamos começar entendendo como a inteligência artificial utiliza os dados e por que isso pode representar uma ameaça à sua privacidade. A coleta massiva de dados. A IA depende fortemente de grandes quantidades de dados para aprender e tomar decisões. Esses dados vêm de várias fontes: redes sociais, aplicativos e serviços online, sensores em dispositivos IoT, como câmeras de segurança, assistentes virtuais e smartwatches. Cada vez que você usa um aplicativo, faz uma compra online ou interage com um assistente virtual, você está fornecendo dados que podem ser coletados e usados por sistemas de IA. O problema é que, muitas vezes, esses dados incluem informações pessoais, como sua localização, hábitos de consumo e até suas conversas. Análise preditiva e perfilagem. Sistemas de IA são extremamente eficientes em analisar dados e prever comportamentos. Por exemplo, empresas podem usar IA para prever o que você vai comprar, quais conteúdos você vai assistir ou até mesmo sua próxima viagem. Isso pode parecer conveniente, mas também significa que as empresas têm acesso a um perfil detalhado do seu comportamento, muitas vezes sem o seu consentimento explícito. Monitoramento constante. Dispositivos conectados e assistentes virtuais, como a Alexa, o Google Assistant ou o Siri, estão sempre escutando ou monitorando suas atividades para poderem fornecer um serviço eficiente. Isso levanta preocupações sobre até que ponto nossas informações estão realmente seguras. Como esses dados são armazenados? Quem tem acesso a eles? Eles estão sendo usados apenas para melhorar o serviço ou também para outros fins, como marketing direcionado? Essas são algumas das perguntas que precisamos fazer, pois quanto mais dados são coletados, maior o risco de violação de privacidade. Agora que entendemos como a IA utiliza os dados, vamos falar sobre os desafios que enfrentamos quando tentamos proteger a privacidade em um mundo dominado pela IA. Um dos maiores riscos é o vazamento de dados. Com grandes volumes de dados sendo armazenados e processados por IA, há um aumento no risco de ciberataques e falhas de segurança. Quando grandes empresas são atacadas, os dados pessoais de milhões de pessoas podem ser expostos, o que inclui informações como senhas, endereços, dados financeiros e históricos de navegação. Esses dados podem ser vendidos ou usados de forma mal intencionada, o que pode levar a fraudes, roubos de identidade e até chantagens. Outro grande desafio é a falta de transparência em como as empresas e governos utilizam nossos dados. Muitas vezes as políticas de privacidade são confusas e difíceis de entender, deixando os usuários sem clareza sobre quais dados estão sendo coletados, como eles estão sendo utilizados e quem tem acesso a esses dados. Essa falta de transparência gera uma sensação de desconfiança e torna mais difícil para os indivíduos saberem como estão sendo monitorados. Além dos riscos diretos de vazamento de dados, existe um problema menos óbvio, mas igualmente preocupante: o bias algorítmico. Muitas vezes, os algoritmos de IA podem tomar decisões baseadas em dados enviesados,
o que pode levar à discriminação em áreas como contratação, concessão de crédito, seguros e sentenças judiciais. Se os dados usados para treinar esses algoritmos contêm vieses, os sistemas de IA podem amplificar essas desigualdades, afetando negativamente certos grupos de pessoas de forma injusta. À medida que mais dispositivos conectados entram em nossas casas e cidades, o risco de vigilância em massa também cresce. Câmeras inteligentes, sistemas de reconhecimento facial e assistentes virtuais podem estar sempre monitorando suas atividades, levando a preocupações sobre a perda de anonimato. Em alguns países, como a China, o uso de IA para vigilância em larga escala já é uma realidade, com câmeras equipadas com reconhecimento facial monitorando os cidadãos constantemente. Apesar de todos esses desafios, existem soluções e práticas que podem ajudar a proteger a sua privacidade no contexto da IA. Vamos explorar algumas delas. Uma das principais soluções para garantir a privacidade é a criação de leis mais rígidas, que regulamentam a coleta e o uso de dados. Um exemplo disso é a LGPD no Brasil e o GDPR na Europa, que estabelecem diretrizes claras para o tratamento de dados pessoais. Essas leis impõem obrigações às empresas, como obter consentimento explícito para a coleta de dados, informar o usuário sobre como os dados serão utilizados e garantir que os usuários possam excluir ou corrigir seus dados pessoais. A expansão dessas regulamentações para outras partes do mundo é crucial para proteger os direitos de privacidade em uma era digital. Outra solução é o uso de criptografia para proteger os dados durante a transmissão e o armazenamento. Com a criptografia, mesmo que os dados sejam interceptados por hackers, eles não poderão ser lidos sem a chave de decriptação. A criptografia está se tornando uma ferramenta fundamental para manter as informações pessoais seguras em sistemas de IA. A criação de sistemas de IA explicáveis também é uma solução emergente. A ideia aqui é que os algoritmos devem ser transparentes e compreensíveis, permitindo que os usuários e reguladores saibam exatamente como as decisões estão sendo tomadas. Além disso, o conceito de IA ética está ganhando força, com empresas e governos investindo em práticas que garantam que a IA seja usada de forma justa e segura. Como usuários, também podemos adotar algumas boas práticas para proteger nossa privacidade, como usar senhas fortes e autenticação de 2 fatores em contas importantes, desativar microfones e câmeras de dispositivos quando não estiverem em uso, revisar as permissões de aplicativos regularmente para garantir que eles não estejam acessando mais dados do que deveriam e utilizar redes VPN para navegar de forma mais segura e anônima. Essas são medidas simples, mas que podem fazer uma grande diferença na proteção dos seus dados. Proteger sua privacidade em um mundo cada vez mais impulsionado pela inteligência artificial é um desafio, mas também é possível com as medidas certas. Compreender como a IA coleta e utiliza seus dados é o primeiro passo para se proteger. À medida que novas regulamentações e tecnologias são desenvolvidas, é importante que todos nós, como usuários, façamos nossa parte adotando boas práticas e ficando atentos às mudanças. Se você quer mais dicas e análises sobre como a tecnologia está mudando o mundo e como proteger seus dados, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.